questão aplicada pela FGV em 2015 na prova do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o cargo de analista. João tem 4 primas e 3 primos. Deseja convidar 2 dessas pessoas para ir ao cinema, mas não quer que o grupo seja exclusivamente masculino. O número de maneiras diferentes pelas quais João pode escolher seus 2 convidados é: letra A, 9, letra B, 12, letra C, 15, letra D, 16 e letra E, 18. Pessoal, mais uma questãozinha da FGV. É a terceira ou quarta questão já que nós resolvemos da FGV, né? Você que vai prestar IBGE, fica ligado, porque a FGV gosta desse assunto. E Joãozinho possui 4 primas e 3 primos. Ele vai ao cinema e vai levar mais 2 pessoas. Mas o Joãozinho ele é malandro. Ele não quer que as 2 pessoas que ele escolha sejam do sexo masculino. Ele não quer que vá com ele somente 2 primos. Então ele quer garantir a existência de pelo menos uma prima. Como que a gente pode fazer isso daqui? Quantos primos Joãozinho tem no total? São 7. Observe que se a gente fizer a combinação disso tudo aqui, escolhendo os 2, eu vou chegar no resultado. Só que nesse resultado estarão incluídas as possibilidades de ter somente homens com Joãozinho. Compreendeu? Então, a gente pode fazer o todo e aí depois ver as combinações que tenham somente homens e excluir desse resultado. Não pode? Se você não compreendeu, é o seguinte: eu vou ter um total. Nesse total, eu terei uma combinação onde eu tenha 2 pessoas que podem ser somente primas, primas com primos ou somente primos. Está tudo misturado ali, todas as possibilidades possíveis. Depois, eu faço uma possibilidade que contenha somente os homens. Eu vejo aqui, ó, desse total, quais são as combinações que tenham somente os meninos. E excluo. Eu tenho isso daqui, ó, um resultado aqui, eu faço menos o grupo dos homens e aí eu vou chegar no nosso resultado. Então aqui eu vou fazer uma combinação de 7, pegando 2, uma combinação do total. Então eu vou cair nesse resultado aqui. Por que que eu vou utilizar a combinação e não o arranjo? Vocês se recordam que eu disse, sempre que eu tenho pessoas formando comitivas, formando um grupo de elementos, onde eu tenha pessoas, departamentos, coisas desse tipo, eu vou utilizar a combinação. Caso não esteja ainda tão claro para vocês, faça o seguinte: o grupo formado por A e B é o mesmo grupo formado por B e A. No caso, vamos supor que A seja uma menina e B seja um menino. O grupo formado por A e B não é o mesmo que o grupo formado por B e A? Sim, é o mesmo. Então isso daqui é uma combinação. Caso fosse diferente, aí a gente teria um arranjo. Então eu tenho a combinação de 7 para 2 é igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai ser igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial eu posso cortar aqui. 2 fatorial é igual a 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 6 e aqui eu fico com 3. O resultado, ó, é 7 vezes 3. Eu tenho 21 possibilidades, no geral, de pegar aqui os primos. Só que aqui estão incluídas as possibilidades que eu tenho somente primos. Agora eu tenho que arrancar essas possibilidades. Quais serão as possibilidades que eu terei somente meninos? Aqui eu fiz a combinação pegando o todo. Agora eu vou fazer a combinação pegando somente os meninos. Então eu tenho uma combinação com 3 e eu quero pegar 2 elementos. Isso daqui vai ser igual a 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial. 3 menos 2 vai dar 1. 1 fatorial vezes 2 fatorial. Posso cancelar aqui. 1 fatorial é igual a 1. O resultado disso é igual a 3. Então aqui eu tenho 3 possibilidades onde eu tenha somente meninos. Essas 3 possibilidades que eu possuo somente meninos, eu tenho que tirar do resultado total. E aí eu terei, com certeza,
pelo menos uma menina no grupo que Joãozinho quer levar. Então tem aqui, ó, 18 possibilidades no total. Gabarito nosso está na letra E de elefante. Oitava questão aplicado pelo CESP em 2015 no MPOG para todos os cargos. Determinado órgão público é composto por uma diretoria geral e 4 secretarias. Cada secretaria é formada por 3 diretorias. Cada diretoria tem 4 ordenações. Cada ordenação é constituída por 5 divisões, com um chefe e 7 funcionários subalternos em cada divisão. A respeito desse órgão público, julgue os itens seguintes, sabendo que cada executivo e cada funcionário subalterno só pode ocupar um cargo neste órgão. Se entre 11 servidores previamente selecionados forem escolhidos 7 para compor determinada divisão, 1 para chefiar essa divisão, 1 para a chefia da coordenação correspondente, 1 para a diretoria e 1 para a secretaria, haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essas escolhas, certo ou errado. Pessoal, de volta aqui comigo. Novamente uma questãozinha do CESP. Questão com um enunciado que é grande. E como que a gente resolve a questão do CESP? Vocês deixam de lado o enunciado e vai direto para o comando da questão. Eu li ali com vocês todo aquele primeiro parágrafo. Mas eu poderia ter o seguinte, sabendo somente o segundo parágrafo, aqui ó, se entre 11 servidores previamente selecionados forem escolhidos 7 para compor determinada divisão, 1 para chefiar essa divisão, 1 para a chefia da coordenação correspondente, 1 para a diretoria e 1 para a secretaria, haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essas escolhas. Sabendo somente isso, tem como eu resolver o exercício? Ah, lógico que tem. Eu tenho 11 funcionários. Desses 11 funcionários, eu vou pegar 7 para compor a divisão. Do que restar, eu vou pegar 1 para a chefia da divisão. Do que restar, eu pego 1 para a chefe da coordenação, 1 para a diretoria e 1 para a secretaria. Quantos funcionários nós teremos aqui? Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11. Então está certinho. Não restará nenhum funcionário sem alguma função. Dos 11 funcionários, eu vou determinar quantas são as possibilidades que eu tenho para a nossa divisão. Então, eu tenho 11 funcionários e quero pegar 7. Isso é uma combinação de 11 para 7. Então, aqui eu tenho 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 11 menos 7, vamos colocar tudo aqui, para que vocês entendam. O que eu fiz aqui? Aqui é o 11 fatorial, só que eu já coloquei ele de modo que ele chegue até aqui no 7. Eu já sei que eu vou cancelar aqui. Ó. 11 menos 7 fatorial vai ser igual a 4 fatorial. O que é 4 fatorial? O 4 fatorial não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Fala, é isso mesmo. Então, observe, o 3 eu posso cancelar aqui com o 9. Eu fico com o 3 aqui em cima e com 1 aqui embaixo. O 2 e o 4 eu posso cortar com o 8. Eu tenho que 4 vezes 2 é igual a 8, então eu posso cancelar e eu fico com 1 aqui em cima. Então, de quantas maneiras distintas nós podemos fazer isso daqui? 11 vezes 10, 110. Vezes 3, 330 possibilidades. Eu já peguei 7 funcionários. Restaram quantos? Se não falha a cabeça, restam 4. Eu vou pegar 1 para chefe da divisão. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Aqui é óbvio que é 4. Mas caso você queira, aí só por nível de curiosidade, a gente teria uma combinação em que 4 elementos eu vou pegar 1. Isso daqui ó, ficaria 4 fatorial. 4 menos 1, 3 fatorial vezes 1 fatorial. Isso é igual a 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Aqui eu posso cortar, ó, então me resta só o 3 fatorial. Cancelo aqui. Isso daqui é igual a 4. Se você reparou no material, tem uma parte lá que fala das convenções. Essa daqui é uma das convenções. Então, sempre que eu tenho o 1 no P, aqui é o nosso N, o 4, e o 1 é o nosso P. Sempre que eu possuo o número 1 no P, isso daqui vai ser igual ao N. É o que eu tinha aqui.
Restaram quantos funcionários? Eu tinha 4, tirei 1, restaram 3. Então eu tenho 3 que podem ser chefe de coordenação. Eu terei 3 possibilidades. Para a diretoria, restaram 2, então eu tenho 2 possibilidades. E o que restar vai ficar com a secretaria. Eu desenvolvi isso daqui através de etapas. Eu cheguei aqui em uma etapa, eu tenho 330 possibilidades. Na outra etapa, eu tenho 4 possibilidades. Aqui na próxima etapa, 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Sempre que eu tenho algo sendo feito em etapas e que cada etapa possui uma possibilidade, eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem. Então, isso tudo será multiplicado. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, eu tenho 330 vezes 24. Então, eu tenho 330 vezes 24. Vou ter 12, vai 1, 6 e 1, 7, mais 2, 7, 2, 9, 7 e abaixo o 0. Eu tenho 7.920 possibilidades de combinar esses 11 funcionários, dividindo aqui entre esses cargos. O exercício dizia pra gente que haverá menos de 8.000 possibilidades, menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essas escolhas. Então, correto, gabarito nosso, certo. Nona questão aplicada pelo CESP em 2012, na prova do Ministério Público do Estado do Piauí. Considerando que 4 analistas de informática e 3 analistas de orçamento deve-se constituir uma equipe de 5 analistas, julgue os itens seguintes. Se for determinado que a equipe tenha apenas 2 analistas de orçamento, então ela poderá ser formada de, no máximo, 10 maneiras distintas. Pessoal, questãozinha do CESP. Eu tenho 4 analistas de informática, tenho 3 analistas de orçamento, e ele quer formar uma comissão, uma equipe, que contenha 5 analistas, e desses 5 analistas, 2 sejam analistas de orçamento. O que eu vou fazer aqui? Se 2 são analistas de orçamento, 3 são analistas de informática. E como é que a gente vai resolver esse exercício, então? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu sei que eu tenho 2 analistas de orçamento. Eu vou fazer a combinação de 2 analistas dentre os 3 que eu tenho. E depois eu faço a combinação de 3 analistas de informática dentre os 4 que eu tenho. Então, eu vou ter assim uma combinação de 3 pegando 2. Isso vai ser igual a 3 fatorial dividido 3 menos 2, 1 fatorial, vezes 2 fatorial. Isso vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de fazer as escolhas dos analistas de orçamento. Caso você não tenha percebido, repare só, eu tenho analista A, B e C. Lá no começo da aula, eu disse que não é o foco nosso listar as possibilidades. Só que a gente vai fazer aqui porque possui poucos elementos, fica fácil da gente verificar. Eu vou combinar esses 3 elementos aqui de forma que eu tenha 2. Então, eu posso ter o A com o B, o A com o C e o C com o B. Essas são as minhas possibilidades que eu tenho. Fala, professor, e o B com o A? O B com o A é o mesmo que o A com o B. E o C com o A? É a mesma coisa que o A com o C. Então, essas são as 3 possibilidades. Daqui, eu tenho 4 elementos e vou pegar 3. Isso vai ser igual a 4 fatorial. 4 menos 3 fatorial, 1 fatorial, né? 4 menos 3, 1 fatorial. Vezes 3 fatorial. Isso vai ser igual a 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Isso daqui eu tiro da questão. Corto aqui, isso é igual a 4. Então, se eu tenho 4 analistas e eu preciso pegar 3, eu terei 4 maneiras distintas
de fazer essas escolhas. Agora basta eu multiplicar. Eu tenho aqui resultado nosso 12, questão bem fácil. E o gabarito nosso fica como errado. E é errado porque ele disse que haveria no máximo 10 maneiras distintas. 10ª questão aí na tela para vocês, questão do CESP em 2014, na prova do TJ Ceará. Pessoal, eu não vou ler todo o enunciado dessa questão. Ele é gigantesco. Vamos lá para baixo no comando da questão. Vamos fazer o que eu disse anteriormente. Na outra questão do CESP, eu havia falado para ler direto o comando e pular o texto. Se houver a necessidade, a gente retorna no texto. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que a quantidade de maneiras distintas de se selecionar 3 secretarias em 2014 para que seus trabalhos sejam acompanhados pela Secretaria de Controle e Transparência ao longo de 2015 é: letra A, inferior a 6, letra B, superior a 6 e inferior a 80, letra C, superior a 80 e inferior a 150, letra D, superior a 150 e inferior a 250, letra E, superior a 250. Pessoal, novamente uma questão do CESP, e como eu disse, não convém ler todo o enunciado da questão. Reparem no material que é uma questão um pouquinho longa, né? Não convém para a gente tanta informação. Como que eu sei que esse SCT é a Secretaria de Controle e Transparência? Isso está lá no começo da nossa questão. Você precisaria de uma informação de lá, que o total eu tenho 11 secretarias, dentre as quais eu tenho a Secretaria de Agronegócio e a Secretaria de Controle e Transparência. Essa Secretaria de Controle e Transparência audita as outras secretarias. O exercício quer saber de quantas maneiras distintas a Secretaria de Controle e Transparência pode selecionar 3 secretarias para fazer auditorias em 2015. Eu tenho 11 secretarias no total, dentre as quais eu já tenho a Secretaria de Controle e Transparência. Se eu vou pegar 3 secretarias, isso daqui é uma combinação de 11 para 3, correto? Se você disse correto, você caiu no peguinha da questão. Que peguinha é esse? A Secretaria de Controle e Transparência, ela não audita ela mesma. Pense logicamente, uma secretaria que foi feita somente para auditar secretarias, ela vai se auditar? Não, né? Então eu tenho uma combinação de 10 secretarias para 3. É onde eu vou escolher minhas 3 secretarias. Então, tirando a Secretaria de Controle e Transparência, eu vou selecionar 3. Agora o exercício é bem fácil. É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui eu cancelo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 3 eu posso cancelar com 9, fica um 3. O 2 eu posso cancelar aqui, fica um 4. Então eu tenho 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. São 120 maneiras distintas de formar um grupo aqui com 3 secretarias para serem auditadas pela Secretaria de Controle e Transparência. Se nós tivéssemos feito com 11, eu teria uma combinação de 11 para 3, eu teria 11 fatorial, dividido por 11 menos 3, 8 fatorial, vezes 3 fatorial. Isso daqui vai ser igual a 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 8 fatorial que eu cancelo, vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Cancelo aqui, fica um 3. Cancelo aqui, fica um 5. Eu tenho 11 vezes 5, 55. Vezes 3, 165. Vamos dar uma olhada nas alternativas. O nosso gabarito está na letra C. Porque a letra C diz que é superior a 80 e inferior a 150. Então está correto, eu cheguei em 120. A pessoa que não prestou atenção nesse detalhe, caiu no peguinha da questão, ela iria marcar a letra D. Porque ele tem ali na letra D que é superior a 150 e inferior a 250. Próxima questão aplicada pelo CESP em 2013, na prova do MTE, para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Um auditor do trabalho deve analisar 20 processos. 5 a respeito de segurança do trabalho, 7 a respeito do FGTS
e 8 a respeito da jornada de trabalho. Considerando que esses processos sejam colocados sobre a mesa do trabalho do auditor, de maneira aleatória, formando uma pilha, julgue os itens que se seguem. Se os processos relativos a temas idênticos ficarem juntos, então a quantidade de maneiras distintas de se formar uma pilha com essas características será inferior a 5 fatorial elevado ao cubo vezes 7 ao quadrado vezes 2 à nona. Na ordem deles, eu faço o resultado que der, a letra que vai restar. 4 vezes no meio. o número de que elementos pode que encaixar possui ali as aplicado no letras que fatorial. restaram.